Espírito Santo, nós queremos te pedir a tua presença nesse momento, sobre nós, sobre todas as pessoas que vão assistir essa live posteriormente, Senhor. Te pedimos que o teu amor as alcance, que o Senhor conceda a elas todos os milagres que elas precisam nessa noite, que o teu fogo, Senhor, seja incendiado nesses corações que vão ver depois e os que estão assistindo agora. Por todas as suas famílias, pelos seus filhos, em especial pela Viviane, que sempre tem pedido pelo esposo, pelo filho, pela Marta, que sempre tem pedido pelo seu filho, pela Gi, que também sempre tem nos pedido pela família dela. Que o Senhor venha dar sustento, Senhor, para essas famílias, para suas casas, tudo que eles precisam, Senhor. Alcança essas casas, Senhor, manda os teus anjos para estar com eles e de todos os nossos irmãos que estão sempre aqui em oração conosco, intercedendo por nós. Vem, Espírito Santo, que nessa leitura dessa palavra nós possamos ser curados, que a tua palavra caia no nosso coração em terra fértil, para dar muitos frutos, muitos frutos nas nossas casas, nas nossas famílias e em todas as pessoas que vivem conosco. Amém. Amém, Senhor. Então vamos lá? O salmo de hoje é o 38. Ele é um salmo maravilhoso. Ele vem falar da brevidade da vida, do quanto nós somos passageiros nesse mundo. E se nós tivéssemos essa consciência e essa confiança, nós viveríamos tão melhor, por saber que tudo que a gente vive aqui é passageiro. Nós não fomos feitos para esse mundo, nós fomos feitos para viver lá na presença de Deus. Então, vamos ler e aí na leitura a gente vai trabalhando o que o salmo diz. Brevidade da vida, esse salmo ainda é de Davi. Depois nós vamos chegar já nos salmos dos filhos de Coré e de outros salmistas, mas esse aqui ainda é de Davi. Disse comigo mesmo, velarei sobre os meus atos, para não mais pecar com a língua. Porei um freio em meus lábios, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Fiquei mudo, mas sem resultado, porque minha dor recrudesceu. Meu coração se abrasava dentro de mim. Meu pensamento se acendia como um fogo. Então eu me pus a falar. Fazei-me conhecer, Senhor, o meu fim, e o número de meus dias, para que eu veja como eu sou efêmero. Então aqui o Senhor vem dizer, o salmista vem dizer, pedir ao Senhor que ele tentou fugir do pecado, mas não se sentiu capaz, e aí ele arrependido pede para o Senhor que faça com que eu conheça a brevidade da minha vida, o quanto eu sou efêmero, para que então eu possa conhecer o número dos meus dias, para que então eu veja o quanto eu sou efêmero, o quanto eu sou nada. A largura da mão, eis a medida de meus dias. Diante de vós, minha vida é como um nada. Todo homem não é mais que um sopro. Ele vem mostrar para nós, nos lembrar o quanto nós somos não somos mais que um sopro. Lá em Jó, ele fala da casa de barro, né? Que é o nosso corpo. Que nós não passamos dessa casa de barro. Se nós vivemos focados nessa vida terrena, nós não somos nada. Não somos nada, porque nós estamos valorizando o que nós somos como casa de barro e não que nós somos como espírito, como parte dessa vida eterna, parte dessa vivência que nós estamos buscando, que é estar lá na presença do Senhor, que é a plenitude de verdade. De fato, o homem passa como uma sombra.
e é em vão que ele se agita, amontoa sem saber quem recolherá. O homem passa como uma sombra. Agora nós temos mais do que nunca tido essa consciência, né? Que um vírusinho que nós não enxergamos, que começou lá do outro lado do mundo, de repente nos atingiu aqui e nós tivemos de nos fechar dentro dos nossos lares com os nossos filhos, na incerteza de se sair vai nos fazer mal, se ficar em casa vai nos fazer mal. Enfim, nós percebemos o quanto nós somos nada, que é exatamente o que o salmista vem mostrar aqui, a efemeridade do homem. De fato, o versículo 8. Aí ele diz ainda assim, né? É em vão que ele se agita, é em vão que a gente se preocupa, né? Se preocupa em amontoar, ou seja, em guardar, em ter as coisas e deixar as coisas, sendo que nós não vamos levar nada. Não sabemos quem vai ficar com as coisas que nós vamos deixar. Nós acreditamos que vamos deixar para os nossos filhos, mas é para isso que nós estamos aqui. Então é isso que ele quer nos mostrar aqui, que é em vão toda essa nossa agitação, toda essa nossa preocupação constante com os nossos bens materiais. Não que Deus não queira que a gente viva na abundância. É desejo sim de Deus que a gente viva a abundância. Se nós formos estudar a palavra a fundo, nós vamos ver que José no Egito, ele foi governador no Egito, vivia em grande abundância. Jó viveu em abundância. Abraão também era senhor, era rico. Então não é isso que ele vem dizer. O próprio Davi, né, que era rei, Salomão, a própria palavra diz que não houve outro rei que se vestisse, nem Salomão se vestiu como os lírios do campo, porque ele era tido como aquele que tinha grandes riquezas. Mas Deus não quer que nós vivamos na abundância, mas o nosso alvo não pode ser as coisas desse mundo, né? Temos de viver sim na abundância, mas sem nos agitarmos tanto e ficarmos nesse sofrimento constante do guardar e do ter. Depois aqui no versículo 8, e agora, Senhor, que posso esperar? Minha confiança está em vós. Livrai-me de todas as faltas. Aí ele vem de novo falar do pecado dele. Não me abandoneis ao riso dos insensatos. Calei-me, já não abro a boca, porque sois vós que operais. Afastai de mim esse flagelo, pois sucumbo ao rigor de vossa mão. Então aqui ele se sentindo punido por Deus pelo pecado que ele havia cometido. Quando punis o homem, fazendo-lhe sentir a sua culpa, consumis como o faria a traça o que ele tem de mais caro. Então o salmista Davi, hoje entramos antes, hoje não deu para te avisar. Desculpa. Então continuando aqui, ele vem dizer, nos mostrar que Deus sabe que nos é mais importante, né? E no Antigo Testamento, muito aparece várias vezes esse entendimento de que Deus nos pune. Hoje nós temos o entendimento de que Deus é um Deus de amor, Ele não é um Deus de punição, mas que esse flagelo e que essa culpa que nos vem, nós nos autoflagelamos pela nossa culpa, porque quando nós pecamos, muitas vezes nós não nos perdoamos, porque Deus nos perdoa, mas Deus não nos tira a consequência do nosso pecado. Ontem mesmo, até o Ivan falou um pouco disso, que o Salmo de ontem também tratava disso, que Deus nos perdoa, mas a consequência do nosso pecado permanece. E é essa consequência que muitas vezes vem nos trazer grandes flagelos. E ele diz aqui, né, que Deus, sabendo que a gente tem de mais caro,
que ele nos puniria fazendo que, como a traça o faz, corroer e consumir tudo aquilo que nos é mais precioso. Verdadeiramente apenas um sopro é o homem. Ele mais uma vez dizendo que o homem não é nada, não passa de um sopro. Se Deus quiser, nós desaparecemos dessa terra. Como um sopro ele nos criou, com um sopro ele nos criou e com um sopro ele pode também nos fazer desaparecer. Ouvi, Senhor, a minha oração, escutai os meus clamores. Não fiqueis insensível às minhas lágrimas. Nós pedimos nessa noite, Senhor, que o Senhor não fique insensível às lágrimas de tantos de nós, né, que estamos em grande sofrimento nesse momento. Diante de vós não sou mais que um viajor, sou só um andarilho, um peregrino, como foram os meus pais. Afastai de mim a vossa ira, para que eu tome alento, antes que me vá para não mais voltar. Então, aqui Davi quer atribuir a Deus todo esse flagelo que ele está passando por conta do pecado dele, como se Deus o estivesse castigando, a ponto dele acreditar que é tão grande o flagelo dele, que ele está para morrer de tão sofrimento que ele está. É praticamente a continuação do Salmo 37, que tem o nome de punição e penitência, né? Que aí, em alguns estudos que a gente vê, diz que provavelmente Davi estava muito doente e por consequência de algum pecado que ele havia cometido. Aí alguns chegam a dizer que de pecado sexual, enfim, de um pecado que ele cometeu. E ele agora fica sentindo essas dores na carne, doente, sofrendo e se culpando e atribuindo à punição de Deus tudo o que ele está passando. Mas, tirando para a nossa vida agora, nesse momento que nós estamos vivendo, ele se encaixa muito nesse tempo em que nós vivemos, esse tempo em que nós percebemos o quanto nós somos frágeis, o quanto uma doença que muitos trataram aí no início como é só mais uma gripe, é só uma gripezinha, e como isso tem matado tantas pessoas ao redor do mundo. É muito triste ver algumas pessoas dizerem, né, é só 1% da população que morre, é só 1% dos infectados que morrem, e como se 1% fosse ninguém, né? É que eu vi também um vídeo que me tocou muito, uma pessoa dizendo assim, né, quantas pessoas para você é aceitável que morram? De tantas. E aí ele deu uma porcentagem lá, que talvez fosse esse 1%, não me atentei, não me lembro. E isso aí seria 70 pessoas. E aí ele diz, acho que muitos de vocês devem ter visto esse vídeo, mas assim, me tocou ver, né? 70 pessoas, e aí ele traz, e se forem essas 70 pessoas? E aquelas 70 pessoas que o entrevistador traz para aquela pessoa são os seus familiares. Os familiares da pessoa que disse que seria aceitável que essas 70 pessoas morressem. Enfim, a gente não está aqui para julgar ninguém, nem o que as pessoas dizem por aí, mas é para dizer o quanto nós somos frágeis e o quanto muitas vezes nós somos insensíveis à dor do outro, né? Nós temos de ser mais, ter mais empatia pela dor das outras pessoas e nos mantermos em constante oração, em constante intercessão pelos nossos irmãos que estão passando por grandes dificuldades, não só doenças, não só a doença do vírus, mas toda essa situação que o vírus nos trouxe, de estarmos agora aí, tantos de nós, em situações
uma situação financeira, alguns de extrema urgência, né, que já estão passando por grande necessidade, porque já vinham arrastando problemas financeiros, e outros também passando por problemas familiares por conta de todo esse contexto que se criou, né? Porque é óbvio que ficando dentro de casa, nossas emoções se alteram, pessoas que já estavam com depressão, tudo isso piorou, e todas as situações que a gente trazia e que não estavam muito bem resolvidas, de repente agora, por conta da quarentena, de todo esse contexto, a gente vê agravar. Mas como todos nós que temos feito aí nossos encontros, temos dito que é um tempo para a gente estar na presença de Deus. E esse salmo vem dizer isso, que é só Deus e somente Ele que pode nos guardar em qualquer situação, né? Somente Ele pode nos ajudar, somente Ele pode nos dar a graça de nos perdoar também quando falhamos, e somente Ele pode nos dar essa vida e mantê-la, porque, como diz aqui o salmista, a largura de uma mão, eis a medida dos meus dias. E em outro salmo ele vem dizer, eu não posso acrescentar um dia sequer aos meus dias, porque isso cabe a Deus. Então Deus é aquele que diz se eu vivo mais ou se eu vivo menos, mas depende também de mim fazer com que tudo isso aconteça, porque lógico, se eu não me cuido, se eu não cuido das minhas finanças, se eu não cuido da minha família, se eu não cuido da minha saúde, eu vou trazer o caos para a minha vida. Isso não é responsabilidade de Deus, é responsabilidade minha. Mas quanto a viver ou não, se é da vontade de Deus, né, a gente fica aqui. Se não é, vamos para junto dele. E se Deus quiser, para junto dele, né? Se Ele quiser, para junto dele, sim. Gente, então como a gente disse antes, nós antecipamos hoje. Fernando está aqui assistindo com a gente, né, Fernando? Porque hoje nós vamos ter a noite da missão Marca da Vitória, da qual nós somos servos, e nós queremos e precisamos, como servos, estar lá presentes. Então hoje nós vamos fazer esse momento mais breve, até porque ontem a gente fez ele mais longuinho, né? E para que às 8h30 a gente possa estar lá no Instagram da missão, orando com eles. Então nós já vamos fazer nossa oração, né? Você faz a oração então, né? Vamos lá então. Senhor Jesus, eu te agradeço por estar conosco nesse dia. Sim, Senhor, nós trazendo essa mensagem escrita pelo salmista, que relata a brevidade da nossa vida, o quanto somos frágeis e quanto esse período é rápido, né? Como a Vanessa falou, é como os dedos da nossa mão, né? De tão rápido que passa. Então, Senhor, eu quero te agradecer, te louvar por esse dia, por todas as graças que o Senhor tem nos dado, pelas graças que o Senhor tem concedido a todas as pessoas que têm feito parte dessa campanha dos Salmos conosco, desde que nós iniciamos, há 38 dias atrás, por aquelas que ainda vão vir a somar, a se juntar e participar até o Salmo 150, por todos os familiares dessas pessoas, pelas orações pessoais, pelos filhos, pelo esposo, esposa, parentes, amigos. Sim, Senhor, nós te pedimos. Então nós te pedimos, Senhor, que o Senhor tenha de piedade, tenha misericórdia, perdoe os pecados, como o salmista que reconhece as falhas, nós também, eu também posso reconhecer, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Me dê essa graça. Sim, Senhor. Perdoe os meus pecados, Senhor. Dá-nos, Espírito Santo verdadeiro. E que durante essa brevidade que ainda tenho
nesse plano terrestre, Senhor, que eu possa te louvar, te agradecer, te bendizer, e que eu possa, sim, viver em abundância como o Senhor me prometeu. Não nos abandone, Senhor, não nos abandone. E tudo que eu te peço é, aceite os meus agradecimentos, as minhas misérias. Vela por mim por todos os dias da minha vida, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. 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 Gente, então é isso hoje, né? Quer falar mais alguma coisa? Não, hoje nós vamos ficar por aqui. Para você que chegou depois, volta a live desde o início. Faz a leitura completa também dos Salmos, né? E não se esqueça, né? Como a Vanessa todos os dias repete, né? Que faz parte da campanha dos Salmos, né? Um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai e uma Salve Rainha, né? Sim. É parte da oração da campanha, né? E amanhã nós estaremos de volta, mas aí no horário habitual, normal, que é às 21h07, tá bom? Isso. Conforme as coisas vão voltando a funcionar, talvez a gente vá ter de ir flexibilizando o nosso horário. Mas nós vamos avisar com mais antecedência, que dessa vez realmente nós ficamos sabendo muito em cima, né? Não deu tempo de avisar antes, tá bem? Então, para os nossos irmãos que vão passar aqui depois, desculpem da gente ter tido de mudar o horário, mas amanhã estaremos aqui no horário certinho, se Deus quiser, tá bem? Amém. Um beijo grande para vocês, Deus abençoe, nós também amamos amamos vocês, amo você, Fernando, sua família, Marta, Gi, Camila, oi Camila, entra aí depois volta para você assistir tudo, tá? Então tá bom, gente, um beijo grande. Quem quiser vai lá no Instagram da Missão, vai estar passando no Instagram da Missão e no Instagram do Santuário Sagrada Família, né? @MissãoMV ou @Santuário Sagrada Família, tá bom? Amém. Um beijo grande, até amanhã.